Nos hospitais, foi amortecendo o interesse de ambos pelo assunto. A saúde de João continuava estável e os efeitos colaterais da nova medicação eram mais toleráveis. O atendimento que ele prestava a seus pacientes resultava cada vez melhor e, aproveitando essa oportunidade, trabalhava discretamente o lado espiritual de cada um. Isso o deixava satisfeito e com a certeza absoluta de estar no caminho certo. Essa segurança assim adquirida lhe valeu manter firme a sua fé nos ensinamentos espirituais, quando recebeu de Isaura um telegrama com a notícia do falecimento de Lúcia. Esta, não tendo conseguido o transplante de medula, não resistirá por mais tempo. Na mesma mensagem a jovem agradecia pelas explicações que lhe dera a irmã, durante a viagem à sertaneja. Fora calcada nas mesmas, que Lúcia conseguira enfrentar com serenidade a sua passagem para o plano espiritual. O telegrama chegara quando João estava saindo da enfermaria dos pacientes terminais. Profundamente comovido, ele sentiu naquelas palavras um sinal a confirmar que a meta atual de sua vida estava correta. Quando, à noite, Jurana telefonou confirmando o acontecido, as palavras de Bernardo vieram imediatamente à sua mente. E ambos voltaram a comentar a missão exercida pelo médium José dos Santos. Porém é muito difícil tentar desenvolver uma medicina espiritual, ele fala com um tom de voz desanimado. Corremos o risco de sermos qualificados, por nossos colegas, de charlatões ou idiotas. Penso que a maioria deles tem medo de admitir que exista algo além da vida física, pois isto modifica por completo a nossa concepção científica da existência. Mas, querido, quer acreditemos ou não, a verdade é que a humanidade está caminhando a passos largos para uma expansão de consciência. Hoje eu acredito que existe realmente um plano divino de evolução para o nosso planeta e seus habitantes. Entendo agora também o que Jesus disse quanto à separação do joio e do trigo. Num dos livros de um escritor esotérico, Trigueirinho, que eu li há poucos dias atrás, ele explica que à medida que vamos desencarnando, vamos sendo selecionados para reencarnarmos em planetas diferentes, de acordo com a nossa evolução. E quanto à Terra, o que ele diz? Pergunta João interessado no assunto. A Terra como planeta, sendo um organismo vivo, também está evoluindo. E após o caos que se apresenta no momento, ela será purificada para receber novos habitantes. E estes serão os seres que tiverem alcançado uma evolução maior. O que quer dizer mais ou menos, que ela deixará de ser uma escola de expiação kármica. E o prazo para que isso aconteça? Ele faz alguma previsão? Não. Ele afirma que isso é imprevisível, pois dependerá da atitude da humanidade quanto à preservação ambiental e ao término das guerras e dos armamentos nucleares. Se continuar toda essa devastação que vem sendo feita e se explodir alguma guerra mundial, o processo de purificação será acelerado. Muito interessante a leitura desse livro. Você o enviaria para mim, claro, querido, e deixando transparecer novamente a alegria em sua voz, ela muda o teor da conversa, mas, vamos deixar de lado esse assunto tão preocupante e vamos falar de nós dois. Então está certa a tua vinda para o Natal. Certíssima, e não conseguindo guardar um segredo, ele conta, até já comprei as alianças, ó, amor. Ponto. Jurana exclama exultante, que notícia maravilhosa. Vou começar a planejar a nossa festa de noivado. Te amo, te amo. E após uma fervorosa não troca de palavras amorosas e saudosas, a ligação foi desfeita e João foi se deitar. Contudo, em meio a sensações conflitantes de alegria, saudade, apreensão e análise sobre os aprendizados adquiridos até então, o sono demorou a chegar. E o sonho que se seguiu trouxe visões e premonições, perturbando seu descanso noturno. João se viu sozinho, deitado em um catre de palha. Sentia-se muito mal. A respiração ofegante parecia que ia faltar.
De repente surgiram a seu lado duas pessoas aflitas. Reconheceu, sem saber de onde, a índia que aos prantos se ajoelhou no chão ao seu lado. Padre Anselmo. Padre Anselmo, ele está indo embora. Ela falava entre soluços, enquanto se abraçava a ele. O padre colocou uma das mãos em sua testa e nesse instante uma lufada de vento penetrou na choupana. Num ápice de segundo, o rosto do jesuíta se transformou, surgindo sorridente a imagem de Mauri. Confuso, João olhou para a Índia e o mesmo aconteceu com esta. Não era mais a sua face indígena, mas sim, Jurana que também sorria em seu lugar. O vento girou fortemente desfazendo essa visão e levando a um extenso campo verde, onde se encontrava sentado sobre a relva, um mestre oriental. Um brilhante rubi cintilava em seu turbante dourado. Tranquilo, este falou em sua mente, mas uma dura prova enfrentarás. Firma tua fé. E como num passe de mágica, aquele ser espiritual desapareceu. Ao mesmo tempo, inesperadamente, João viu surgir em suas mãos uma corrente dourada. Com um estampido esta se arrebentou deixando cair, no solo verde, dois elos partidos. Ele acordou sobressaltado. A luz da aurora penetrava tênue pela janela veneziana. Olhou ao seu redor e, estranhamente, uma luz violeta envolvia tudo que seus olhos fixavam. Cerrou as pálpebras com força, temeroso de que algo estivesse acontecendo com sua visão. Será que tive durante o sono um pequeno derrame no globo ocular? Pensou aflito. Bem devagar abriu os olhos novamente e agora a luz se irradiava por todo o ambiente, alternando-se com uma luz verde claro brilhante. Sem entender o que se passava, sentiu uma agradável presença a seu lado. E a imagem do mestre oriental veio à sua mente, levando-o a recordar suas palavras de alerta, transmitidas através do sonho. Meu Deus! Que dura prova terei que passar! E um arrepio frio eriçou seus cabelos. Mas, em seguida a sensação agradável de estar acompanhado trouxe paz a seu coração. Ei meu mestre! Tenho certeza de que é ele ao meu lado. Eu vou vencer, mestre. Seja lá o que for, eu vou vencer. Eu sei que tenho a sua proteção. Obrigado. Uma onda de calor o envolveu e as luzes desapareceram, mas em seu íntimo, instalou-se a serenidade espiritual. Então a lembrança do sonho inicial surgiu nítida. Comovido ele constatou o que já suspeitava. Jurana fora agraciara naquela vida passada. Esta constatação explicava a força do amor existente entre eles. Contudo, reconhecer Mauri no Padre Anselmo acelerou seu coração. Por isso Dr. Mauri, você é inexplicavelmente tão meu amigo. Sempre me ajudando e protegendo através do tempo. O quanto eu tenho para lhe agradecer. O trabalho intenso no hospital, principalmente com a assistência aos pacientes terminais, fez com que João se esquecesse do estranho aviso que tivera através do sonho. E, a cada dia, aumentava mais a sua capacidade de minorar o sofrimento destes com auxílio espiritual. Em uma certa manhã, um jovem homossexual do interior paulista se aproximava de sua passagem. Entubado, tinha as mãos presas à cama para evitar que arrancasse os tubos respiratórios, o que lhe causava angústia. E o medo se estampava em seu pálido rosto. Doutor, ele balbucia em agonia, por entre os lábios bloqueados pela tubagem, se Deus me deixasse viver. Se eu me curasse dessa maldita doença. Eu juro, doutor, que não faria mais as loucuras, as besteiras que fiz. E com um olhar desesperado, se agita na cama. Eu não quero morrer, doutor. Eu não tenho culpa de ter nascido num corpo de homem, com desejos de mulher. Condoído, João sente-se compelido a impor as mãos sobre a cabeça e o coração de seu paciente. Uma onda de calor o envolve e, inesperadamente, sem pensar, palavras fluem de seus lábios, num português correto. Irmão, não tenha medo de enfrentar a nova vida para a qual está iniciando a sua passagem. O Pai não nos condena.
Ele compreende a nossa imperfeição. Ele deseja a nossa evolução e perdoa os nossos erros, nos conduzindo com amor pelo caminho da luz. O que você fez de errado nesta experiência de vida, terá oportunidade de corrigir. O que fez de bem servirá ao seu crescimento. Não tenha medo. Você já está sendo aguardado à entrada do portal, por aqueles que irão tratá-lo, ajudando e orientando no resgate e no aprendizado necessário. O jovem olha surpreso para ele. Tais palavras ditas pausadamente em entonação suave penetram fundo em seu coração, fazendo com que este bata mais harmoniosamente. Se assim mesmo como o diz, eu posso partir em paz. Se minha mãe chegar aqui, depois da minha partida, por favor, diz para ela que eu a amo. Que me perdoe pelo sofrimento que lhe causei. A respiração do rapaz tornava-se cada vez mais ofegante. Mas, de certa forma, seu semblante perdera a expressão de medo, aparentado agora uma paz interior. Aos poucos seu olhar foi perdendo o brilho e o corpo caindo em lassidão. Com a voz quase um murmúrio, exclama com dificuldade: alguém está vindo. Luz. Estão me chamando. Um meio sorriso aflora em seus lábios e seu espírito se desprende. Joan, tocando profundamente em seu íntimo, sente a onda de calor se desfazer numa fresca aragem. Fecha os olhos do rapaz e ao se levantar da cabeceira da cama, se depara com a enfermeira-chefe junto à divisória do leito, olhando-o admirada. Bettina. No percebi sua presença, fala surpreso: "Usted chegou a hora, não, Dr. Joan? Cheguei a tempo de assistir uma coisa impressionante, o que lhe deixou assim tão impressionada. Quando eu cheguei, você estava começando a falar com um tom de voz diferente e se expressando num português correto. E para maior espanto, eu vi sobre suas mãos, outras fluídicas que irradiavam uma linda luz violeta. Um tanto sem jeito ela comenta: acho que você incorporou alguma entidade de cura. Entonces usted es vidente, exclama surpreso. Que bueno usted ter assistido a isso. E eu estava me sentindo confuso com o acontecido. Fico satisfeita por minha evidência ter sido útil de alguma forma. Realmente eu enxergo coisas de um outro plano de vida. Entonces usted es espírita. Por que nunca falou sobre isso? Porque sei que é um assunto que desagrada ao Dr. Schwartz. Como judeu praticante, ele não admite nenhuma outra teoria religiosa. Joan sorri compreensivo, e eu sei disso. Já tive oportunidade de comprovar isso, e além do mais, eu não gosto de misturar minha vida particular com a profissional. Certamente. Pero, já que usted compreende e aceita as manifestações mediúnicas, poderia me indicar no centro espírita cá em São Paulo. Tinha acontecido muitas coisas estranhas comigo que eu gostaria de entender. Infelizmente, Joan, eu não conheço nenhum. Gosto muito da doutrina, leio bastante sobre ela e outros livros esotéricos, mas não frequento nenhuma casa espírita, nem espiritualista. Que lástima! E cobrindo o jovem falecido com o lençol, ele comenta: pois além de buscar harmonia para minha mediunidade, talvez eu encontrasse uma explicação espiritualista sobre o homossexualismo. Qual será o motivo espiritual que hace tantas pessoas nascerem assim? És uma pergunta que tinha perturbado ultimamente meus pensamentos, sem que eu encontre uma resposta além da científica. Bettina fica pensativa alguns instantes enquanto auxilia Joan a desligar os aparelhos, para em seguida se pronunciar: bem, na verdade eu também ainda não encontrei uma explicação, sob a luz espiritual, para isso. Acho interessante mesmo procurarmos alguém que possa esclarecer esse fato. Procurarmos? Pergunta Joan surpreso. Sim, responde ela sorrindo, interessei-me pelo assunto. Se você não se incomoda, o acompanharei nessa pesquisa. Contar com a sua companhia é ótimo, Bettina. E como nós outros iremos fazê-lo, vou me empenhar a fundo. Tenho um conhecido que é espiritualista.
Ele deve conhecer algum centro que seja de confiança. Vou procurá-lo. Verificando se tudo estava correto, Joan se afasta em direção à enfermaria. Combinado, Bettina. Pero agora tenho que providenciar a remoção do corpo e tentar abular com a madre desse pobre rapaz. Preciso transmitir a ela as últimas palavras que ele há dito antes de partir. Uma boa noite para você, querida. Agora sei que vou dormir bem. Ouvir a sua voz e conversar com você é o melhor calmante para mim. Eu amo. Muito. Muito. Traste sem vontade de desligar o telefone e Joan coloca o fone no gancho. Ainda bem que existe este maravilhoso aparelho. Bendito Graham Bell que tornou possível a comunicação à distância. E benditos também os que, anonimamente, aprimoraram sua invenção. Oh, Jurana querida, graças a eles não me sinto tão longe de você. Com a saudade apertando seu coração, ele se prepara para dormir. Conversara por mais de meia hora ao telefone. Já acomodado na cama ele rememora a longa conversa. Sorri ao lembrar a pontinha de ciúme que detectara na voz de Jurana, quando ele mencionara a conversa com Bettina. Como eu gostaria de estar junto a ti, realizando também essa busca. Ela comentara sentindo-se frustrada por estar distante dele. Mas, querida, o Natal já se aproxima e logo, logo, estaremos juntos outra vez e iremos decidir a nossa vida. Ele afirmara consolando-a. Sonolento, quase adormecendo, a imagem dela se fixa com firmeza em sua mente. Comovido, ele pensa satisfeito consigo mesmo, como a vida tem me transformado. Como o amor também nos modifica. Não sou mais aquele tolo que se impressionava apenas com o aspecto físico das jovens que namorava. Fisicamente Jurana nada tem a ver com o meu antigo padrão de beleza. Hoje sou capaz de enxergar a verdadeira beleza que vem de dentro das pessoas, e abraçado a sua amada ele mergulha num sono profundo, murmurando apaixonado, meu amor, como você é linda. Joan acordou bem disposto, contente com a parcela de felicidade que a vida lhe proporcionava, apesar da dura prova que estava enfrentando. Tão logo chegou no hospital, encontrou-se com a mãe do rapaz falecido na véspera. Esta já havia providenciado o enterro do filho. Seria mesmo em São Paulo, pois a remoção para a distante cidade onde morava seria onerosa, muito além de suas possibilidades monetárias. Assim que ela avistou Joan, dirigiu-se ligeiro ao seu encontro. Agradecendo a atenção que lhe dispensara ao filho, fez um pequeno relato sobre a curta e tumultuada vida que este levara. Joan ficou assim sabendo que o pai do rapaz abandonara a mãe quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Com muita dificuldade, trabalhando em casas de família como doméstica, esta o criara da melhor maneira que pudera. Desde cedo ela percebera sua tendência afeminada, mas não soubera como orientá-lo nesse sentido. O filho crescera revoltado e, bem cedo, descobrira sua homossexualidade. E de uma forma prostituída, deixou-se levar por esta inclinação. Em todos os eventos gays, na sua cidade e nas demais vizinhas, ele se achava presente. Foi rainha do carnaval, Miss Simpatia, glamour gay e assim por diante. A princípio ela revoltou-se contra isso. Porém, mesmo não aceitando em seu íntimo tais atitudes, por amá-lo acabara ajudando nas suas fantasias, costurando as roupas que ele desejava para desfilar em seus concursos. Por favor, Dr. Joan. Gostaria que o senhor, como médico, me dissesse. Acha que eu fui a culpada dele ter se transformado num gay? Penalizado com o sofrimento daquela mãe, ele procura tranquilizá-la, pois de nada adiantaria analisar o que já fora feito. O filho já partira, agora era prioritário minorar a angústia que ela estava sentindo. Minha senhora. Você não tiene culpa. O homossexualismo é uma doença, que aún não se conhece bem o melhor tratamento. Seu hijo está liberto agora de todo aquele sofrimento.
Está amparado por Jesus na espiritualidade. Ore por ele que a aflição que usted tiene em su corazón terminará. Sentindo-se consolada e agradecida, a senhora foi para a sala de espera a fim de aguardar a liberação do corpo do filho. E João, pensativo, se dirigiu para a enfermaria. Eu preciso entender se a homossexualidade é uma forma de resgate, uma punição, uma deterioração da espécie humana ou mesmo uma implantação de um terceiro sexo na nossa raça. Eu preciso saber disso sob a luz da espiritualidade. Ele estava sentado ao lado da cama de um paciente, terminando uma consulta rotineira, quando Bettina se acercou por trás dele. João, desculpa-me. Sei que este não é o momento adequado para falar com você, só quero avisar que precisamos conversar logo mais, pois acho que consegui o lugar certo para nossa consulta. Virando-se para olhá-la, ele concorda, muy bueno. Após o expediente ficarei esperando você no saguão de entrada. Está bem. Concordando, ela vai se afastar quando seu olhar cai sobre a nuca de João que abaixar a cabeça para examinar algo em seu paciente. Estranhando uma mancha arroxeada, por trás da sua orelha esquerda, fala preocupada, desculpe a interrupção, João. Mas acho bom você examinar, com o Schwartz, uma mancha estranha em sua cabeça. E procurando disfarçar sua apreensão, se despede sorrindo, até mais tarde. Este sofre um impacto. O medo se instala de imediato em seu coração, mas ele procura não demonstrar ao seu paciente o que está sentindo. Com aparente tranquilidade continua seus exames na enfermaria. Contudo, durante boa parte do dia, um pressentimento angustiante atormentou sua mente. Será o câncer que está se instalando nos vasos linfáticos. Esse tipo de mancha eu conheço bem. E a Bettina também. Por isso ela me alertou. É uma das doenças oportunistas decorrentes da baixa resistência causada pela AIDS. Oh, meu Deus! Estava indo tudo tão bem. Esses pensamentos o angustiavam enquanto aguardava no consultório do Schwartz para ser atendido. Repentinamente surgiu a lembrança e o aviso de seu mestre. Então deve ser essa nova prova que terei de enfrentar. Um suor frio brotou em sua testa. Oh, Jesus, os elos partidos da corrente devem significar as alianças que comprei. O cancelamento de meu casamento. Jusara querida. O que fazer, meu Deus? E os meus pais? A angústia que irão sentir. Ainda imerso nessas considerações, ele foi chamado à sala de exames. Infelizmente o seu próprio diagnóstico foi confirmado pelo Schwartz. Existiam outras manchas nas costas, em locais que sua vista também não alcançava, à semelhança da que fora vista por Bettina. Felizmente a enfermeira ao perceber esta, pudera alertá-lo, adiantando assim o tratamento. O diretor médico, sentindo a aflição do jovem colega, tenta transmitir esperança para ele. João, vou encaminhá-lo para o Almeida, o oncologista que trata de alguns dos nossos pacientes. Você já o conheceu aqui, não é mesmo? Sim. Estive com ele solamente 2 vezes. Pero conheço sua fama de excelente profissional. O que é a pura verdade. Por isso quero que você o procure. Vou lhe dar o telefone de seu consultório para que marque uma consulta o mais depressa possível. E, apesar de preocupado, Schwartz procura animar o jovem colega, João. Sei que não é fácil. O tratamento ocasiona efeitos colaterais muito desagradáveis, mas não perca a esperança de se curar. Alguns pacientes meus conseguiram. Por que você também não irá conseguir? Afinal, já conquistou outras vitórias. Conquistará esta também. Acredito nisso. Não obstante a depressão causada pelo conhecimento da nova doença, ele sai mais calmo do consultório, indo ao encontro de Bettina. Esta conseguiu o endereço de uma casa espiritualista, da linha oriental, que funcionava nas noites de sábado. Combinaram então comparecer à próxima sessão,
que seria dentro de 3 dias. Ao sair do hospital, Joan resolve ir ao shopping Iguatemi. Queria espairecer um pouco. Não sabia ainda como comunicar a Jurana a mudança imperiosa em seus planos de casamento. O Natal estava próximo, era preciso enfrentar logo a nova situação. Quanto aos pais, deixaria para mais tarde, quando tivesse certeza do rumo que teria de dar à sua vida. Não era necessário angustiá-los antecipadamente. Após jantar em uma cantina italiana, ele fica andando distraído, olhando as vitrines das lojas, sem se deter em nada. Casualmente entra no pavimento onde se localizam os cinemas. Seu olhar se perde pelos cartazes dos filmes que estão em exibição. Um deles prende a sua atenção, Um Fio de Esperança. A história apresentada nada tem a ver com a sua vida, contudo o título penetra fundo em sua mente, despertando nele a energia do combate. Sim. Existe um fio de esperança para mim também. Vou me apegar a ele e lutar. Recorda o mestre e firma sua fé. Vou vencer, meu mestre. Conto com a sua valiosa ajuda. Mais animado, resolve ir em seguida para o Apart Hotel a fim de entrar em contato imediato com Jurana. Porém, quando chega em seu quarto, fica indeciso como contar tudo para ela. De que maneira? Por telefone? E-mail? Não. O melhor será escrever uma carta. Posso entrar em detalhes. E ela, podendo ler e reler quantas vezes desejar, entenderá minha atitude em relação à nova situação. Tenho que adiar-se de nosso noivado. Sim. Casamento nem pensar. Só se eu me curar totalmente. Profundamente triste, porém decidido, atravessa a noite transformando em escrita tudo que lhe vai na alma. Após um longo trajeto, o táxi parou no final de uma rua tranquila de um subúrbio paulista. Joan e Bettina desceram do carro frente a uma casa antiga. Bem conservada e totalmente pintada de branco, esta guardava ainda a imponência dos velhos tempos. Na fachada destacava-se uma placa redonda de um azul bem claro, tendo em seu centro um meio globo em azul violeta, representando o planeta Terra. Projetada sobre este e acompanhando sua curvatura em alto relevo, uma cruz dourada iluminada por baixo, simbolizava a proteção de Cristo à humanidade. Na parte de cima da placa, em letras de um azul escuro luz do Oriente abaixo, amor, fraternidade, evolução, indicavam uma casa de oração. Não havia porteiro à entrada do pequeno jardim. A casa aparentemente deserta, mas toda iluminada, com a porta principal e as janelas abertas deixando escapar de seu interior os acordes melodiosos de uma sonata ao piano, convidava a um momento de paz. Na espaçosa sala da frente, umas poucas pessoas se encontravam sentadas nas cadeiras dispostas em várias fileiras, frente a uma extensa e estreita mesa, quando Joan e Bettina entraram. Sem ninguém para orientá-los, eles procuraram assento mais ao fundo do aposento e ficaram aguardando o início da sessão por mais de 20 minutos. Haviam chegado muito antes da hora marcada. Aos poucos a sala foi se enchendo. As pessoas iam se acomodando de preferência nas primeiras filas. Quase na hora marcada faltavam poucas cadeiras vazias que eram atropeladamente ocupadas pelos retardatários que, afobados, demonstravam terem corrido para chegar a tempo. Às 8 horas em ponto, com a casa já lotada, a porta de entrada foi fechada e uma música para meditação tomou conta do ambiente. Rosas brancas enfeitavam a mesa coberta por uma toalha de suave tom lilás. Colocados nos extremos desta, 2 candelabros prateados sustinham esguias velas de um amarelo dourado e, mais ao centro, 2 jarras de vidro cheias de água. Presa à parede, por trás desta mesa, somente uma pequena, porém belíssima cruz em cristal branco, toda terminada em pontas. Por uma porta lateral ao canto da sala, entraram 2 senhores e 5 senhoras entre 40 e 60 anos de idade, acompanhados de um rapaz jovem, todos vestidos com uniformes impecavelmente brancos.
Em silêncio e com o semblante de quem já se encontrava concentrado, eles se sentaram atrás da longa mesa, de frente para a assistência, com exceção do rapaz. Este, após acender as velas, apagou as luzes do teto deixando a sala em penumbra e, em seguida, foi sentar-se em uma cadeira afastada da mesa. A luz tremulante das velas se refletindo na cruz de cristal emitia faíscas coloridas, que pareciam lembrar a radiação das luzes cósmicas emanadas para a humanidade, pela espiritualidade de luz. Toda a beleza simples deste local acolhedor convidava ao recolhimento. Sem nenhum preâmbulo, o senhor que se sentara no centro da mesa, o dirigente da casa, iniciou uma prece ao Mestre e Divino Jesus. Com humildade pediu a este a permissão para entrar em sintonia com o Mestre Oriental, protetor e diretor dos trabalhos espirituais e a sua corrente de luz e caridade, para mais uma noite de assistência ao público. Invocando a iluminação e a proteção divinas, agradeceu a presença de todas as entidades espirituais que compõem a corrente. Sua voz foi se tornando mais suave enquanto passava, sem interrupção, da prece para uma curta palestra elucidativa sobre a vida espiritual. Ao término desta comunicou às pessoas que ali se encontravam em busca de um auxílio, que seriam atendidas nas salas adequadas aos seus problemas. E solicitou aos demais frequentadores que permanecessem em seus lugares, até o término da sessão, ouvindo as mensagens que passariam a ser lidas. Levantando-se, 3 médiuns saíram pela porta lateral indo para uma antessala, onde permaneceriam sentados diante de pequenas mesas distantes uma da outra, para fazerem a triagem dos atendimentos especiais. Enquanto isso, na sala da frente, em silêncio, o rapaz jovem começa a encaminhar os consulentes para esta seleção, começando pela primeira fila de cadeiras, onde cada vez, estes vão expondo seus problemas aos médiuns que, em seguida, os direcionam às salas correspondentes ao tratamento de cada um, situadas no restante da casa. Betina, nos sentamos mulejos, cochicha João ao ouvido da amiga, pelo jeito, nós outros vamos ficar lá no chipô da cá. Não. O Aloísio me disse que no máximo 3 horas, responde esta baixinho, e que é muito interessante o trabalho. Repare que 2 médiuns começaram a escrever. Devem estar psicografando. Às vezes eles recebem mensagens especiais para nós da assistência. Isso é muito interessante. Será que nós outros receberemos algo sobre o que buscamos? Comenta animado com essa possibilidade. Quem sabe? O melhor é nos concentrarmos. Isso deve ajudar, e fazendo o sinal de silêncio ela fecha os olhos em recolhimento para a prece. A leitura dos textos levava à meditação. Estes, escritos na atualidade ou num passado remoto por religiosos ou médiuns psicógrafos, uns desconhecidos e outros conceituados universalmente, enfatizavam igualmente a necessidade da humanidade evoluir através do amor. A lição de Cristo através dos tempos. À medida que os médiuns iam terminando de psicografar, entregavam suas mensagens para o dirigente que ia transmitindo-as em voz alta. Porém nada vinha que elucidasse a João sobre o homossexualismo. Quase chegando a sua vez, ele começava a se sentir frustrado quando repentinamente lembrou-se do conselho de seu mestre acerca da fé e, conformado, pensou, com certeza ainda não é o momento de receber respostas. Tenho que firmar a minha fé e aprender a persistir com paciência. E desinteressando-se do assunto em questão, mergulhou absorto no próprio problema, pois a essa altura faltavam somente 3 pessoas à sua frente para serem atendidas. Quase adormecido, estremeceu assustado quando sentiu Betina apertar seu braço, chamando sua atenção para a mensagem que começava a ser lida. Uma das mais tristes condutas da humanidade atual é a prática do sexo sem limites, num tal desvario que a faz esquecer da finalidade espiritual do mesmo. O incentivo à prostituição e à prática do homossexualismo,
estão corrompendo a moral e a integridade do ser humano, levando-o a se comportar prioritariamente pelo instinto animal ainda existente em sua matéria, esquecendo-se da sua origem divina. João pertigou-se na cadeira, agora atento às palavras proferidas com clareza pelo médium. A humanidade encontra-se no momento em uma fase de transição. O ser humano está sendo chamado a despertar sua consciência para uma evolução maior. Se atender a esta convocação, em sua próxima encarnação utilizará corpos mais sutis, em um plano mais elevado de aprendizado. Mas, infelizmente, a humanidade em sua maioria não deseja o desligamento da matéria densa. Ao invés de atender ao apelo divino, deixa-se iludir pelas tentações primárias das entidades retrógradas, que vibram em consonância com a energia negativa existente no planeta e que não almejam uma evolução maior. E a tentação mais constante de mais fácil penetração na vida dos seres humanos é a do sexo. As demais, como o desejo de poder, de acúmulo de riqueza, de domínio do mais forte sobre o mais fraco, entre outras tantas, dependem da evolução de cada ser. Porém, o sexo, este faz parte da natureza humana. Canal para a procriação, tem a força do desejo da carne. E o ser humano, tendo descoberto um prazer físico ilimitado na forma do ato sexual, confundiu o sentimento de amor que deveria unir o espírito à carne no momento da concepção, com pura atração sexual. Assim, tendo adotado o ato sexual como se fonte de prazer dos sentidos físicos, esqueceu-se de sua natureza espiritual, como meio de reprodução da espécie humana. A prostituição campeia, sob os olhos complacentes da humanidade, entre todas as faixas etárias do ser humano. Os mais velhos, que deveriam ter armazenado em sua vivência ensinamentos sábios para delegarem aos mais jovens, perdem-se numa tentativa de preservar até os últimos dias de sua velhice o ardor sexual da juventude, sem tomar conhecimento de que este chamamento da carne esmorece, com o tempo, para que seja aproveitada a energia sexual no fortalecimento de outras tantas necessárias à evolução espiritual. E as crianças? Com tristeza infinita vemos a destruição da inocência tão importante aos primeiros anos de adaptação do espírito na matéria, para que este desenvolva bases sólidas à realização da tarefa de aprendizado, proposta antes do seu reencarne. Extremamente pesado é o karma adquirido pelos seres que causam tais perturbações nos corpos, espirituais e físicos, das crianças indefesas. Quanto aos seres jovens e maduros, enorme é o número que se desvia da verdadeira meta de suas vidas, por não saberem dominar o ego inferior, sendo levados a atitudes errôneas e negativas pelo incontrolável desejo sexual, em nome de um equivocado sentimento de amor. Maior ainda é a incompreensão dos seres acerca do homossexualismo. Se um espírito renasce na matéria física trazendo anomalias em seu corpo carnal, como a cegueira, incapacidade para ouvir e falar, membros atrofiados, deficiências mentais em diversos órgãos, todas são consideradas doenças genéticas, passíveis de compreensão, tratamento e harmonização para um equilíbrio no modo de viver. Contudo, a anomalia de um ser nascer em um corpo físico oposto ao seu corpo emocional, não é levada em consideração como doença, buscando tratamento e harmonia, mas sim motivo de desprezo, chacota e muitas vezes de repúdio. Terrível é o sofrimento de um ser com um sexo aparente sentindo as emoções de um sexo oposto. Diversas são as doenças que se abatem sobre os humanos, em seus corpos físicos, mentais e emocionais. De diversas formas, como resgate, as doenças se instalam no corpo humano em virtude de erros passados. São resultantes das doenças do espírito, causadas por suas atitudes errôneas. O desconhecimento e a não aceitação desta causa, fazem com que muitos seres se revoltem contra a vida e outros se coloquem em posição de vítimas injustiçadas. Poucos admitem a existência da própria culpa em relação ao que estão passando. À luz da compreensão espiritual,
Uma das causas mais comuns ao homossexualismo é a de extremo abuso sexual em vidas passadas, ocasionando sofrimento e infelicidade a outros seres. Como resgate, o espírito escolhe uma deficiência ou deformidade no sexo de seu novo corpo físico, para compreender a dor causada a seus irmãos no pretérito. À luz da ciência humana são diversas as explicações sobre o que ocasiona a homossexualidade. Todavia todas elas se originam da necessidade em resgatar erros passados. O amor cósmico, irmãos, é energia divina. O aprendizado do amor é o início do despertar da consciência cósmica. Jesus reencarnou na Terra para ensinar a humanidade a amar de forma espiritual, divina. Quando os seres humanos se conscientizarem de que fazem parte de uma vida única e que o amor é o elo de ligação entre todos, compreenderão que o verdadeiro amor é aquele que une as almas, não os corpos. E este amor existe latente em todos os seres, independente de suas condições físicas. Os seres são atraídos uns pelos outros, inconscientemente, por esse amor cósmico. Uns pela necessidade de trilharem um caminho de resgate para aprenderem a se amar, desfazendo animosidades ou ódios passados. Outros para um novo conhecimento e outros tantos em reencontros a fim de continuarem unidos num mesmo caminho. Porém todos cumprindo a missão evolutiva de desenvolver o amor entre as almas. É o aprendizado na escola da Terra. O ensinamento do Cristo Jesus. Sob esta compreensão, devemos aceitar o amor que se desenvolve entre os seres humanos, independente das formas físicas adotadas por seus espíritos antes do reencarne. O que é inaceitável é a prostituição do amor, sob todas as deprimentes e vis condutas adotadas. Não se deve compactuar com o desvirtuamento da verdadeira finalidade do amor, que é a unidade das almas na perfeição divina, a energia criadora. Que Jesus ilumine suas mentes, expandindo suas consciências cósmicas na compreensão da verdadeira e eterna vida espiritual. Um irmão na luz. João se surpreende com o teor da mensagem. Era a resposta que pedira. Uma onda de calor repentino envolveu, fazendo entender a lição contida no texto. Amor e compreensão, sem recriminações ou julgamentos para com os semelhantes, mas sem compactuar com seus erros, aceitando como normais as atitudes contrárias à meta evolutiva. Procurando esclarecer, na medida do possível, o verdadeiro sentido da vida, aqueles que procurassem auxílio. Nitidamente sentiu que esta era a missão que escolhera. E o tempo de vida que viria a ter, seria dedicado ao seu cumprimento. Absorto nessas considerações, surpreende-se com a presença do rapaz jovem à sua frente, chamando-o para o atendimento especial. Sob a forte emoção que estava sentindo, o acompanhou. Contudo, ao se aproximar da mesa para um instante, falando ao dirigente: "Senhor, desculpa hablar com usted sem permisso. Pero, seria possível conseguir uma cópia dessa mensagem?" Este, sorrindo, faz a entrega da mesma para João. "É sua, pode levá-la." Admirado com a rápida resposta do médium, ele agradece, continuando o caminho para a antessala. Somente mais tarde em seu quarto, ao reler o texto, é que entendeu as palavras e a facilidade com que o dirigente lhe entregara a mensagem. Ao pé da página final, uma observação, para ser entregue a quem pedir, tinha sido escrita para ele. Essa frase explicava também o que a entidade lhe dissera durante o tratamento que recebera na sala especial. "Irmão, seu estado físico é grave. Sofrida será a batalha. Entretanto, firme a sua fé no amor divino, pois o tempo necessário ao cumprimento de sua missão, ser-lhe-á será concedido. O prazo dependerá unicamente de você." A sua intuição estava certa. Já iniciara sua missão. Empolgado com os acontecimentos da noite, sente desejo de relatar tudo para Jorana, esquecido momentaneamente da carta que lhe enviara. Dirige-se para o telefone, porém olhando o relógio verifica o adiantado da hora, quase 1 hora da madrugada. Não, é muito tarde.
E ademais, a carta. Sim. Não devo falar com ela antes que me responda essa carta. Se ela ainda não me telefonou é porque não a recebeu. Ou será que me mandou um e-mail? Entristecido agora pela lembrança de seu problema, ligo o computador. Na caixa postal, encontra uma mensagem de Jurana. Querido. Assim que entrei em casa à noite, me entregaram a sua carta. Li várias vezes para assimilar o que me escreveste. Sem admitir nem aceitar a tua absurda proposta, chorei até agora, encerrado em meu quarto para que minha família não tomasse conhecimento do que está se passando. Telefonei para ti várias vezes. Como não atendias, calculei que deverias estar de plantão e, para o hospital, apesar do enorme desejo de ouvir a tua voz e responder a tua absurda proposta, sei que não é oportuno telefonar. Mas foi melhor assim, porque não conseguiria falar sem chorar. Amanhã, mais calma, conversaremos bastante. João. Acho que tu não avalias a intensidade de meu amor por ti. Pensas que vou abandonar-te quando mais necessitas de um apoio. Nunca. Eu te amo, querido. E sofro por tua causa. Pelo que estás passando. Quero cuidar de ti. E tenho dentro de mim a certeza de que irás vencer mais esta prova. Beijo-te e abraço-te com toda a força do meu amor. Até amanhã, querido. Lágrimas transbordaram dos olhos de João enquanto lia e relia as palavras de Jurana. Estas eram como um bálsamo para sua alma ferida. Imprimiu o e-mail e foi deitar-se segurando-o contra o coração. Liberou a mágoa que o massacrava, transformando-o em sentidos soluços. Aos poucos foi se acalmando, deixando-se adormecer enquanto os pensamentos giravam em sua mente. Querida. O seu amor me fortalece. Me dá ânimo para lutar. Mas não tenho o direito de estragar a sua mocidade amarrando em minha aprovação. Estou decidido. Só me casarei com você se me curar. Eu amo. Eu amo. Ponto. E um sono profundo, reparador, levou a uma tranquila praia ribeira onde, abraçado à sua amada, ambos caminhavam felizes sob a luz vibrante do sol nascente, que se refletia nas águas límpidas do caudaloso rio. Bettina convidou João para almoçarem juntos no refeitório do hospital. Desejava comentar mais sobre a noite anterior. Mas é incrível o que está me contando. Então a mensagem era mesmo específica para você. Impressionante. Bem que meu amigo me disse que aquele centro é excelente. Ele tiene razão, concorda João convicto da integridade do trabalho daquela corrente, sabe, Bettina. E o vou frequentá-lo com assiduidade. L'entidade me recomendou-lhe o mesmo tratamento de radiação das energias cósmicas uma vez por semana. E eu acho que vou frequentá-lo também. Importa-se que eu vá junto. Em absoluto. Será um prazer contar com sua companhia, ele responde satisfeito. João. Ontem no táxi falamos tanto sobre o homossexualismo, que me esqueci de perguntar como foi seu tratamento. Ela deseja saber interessada. És muito semelhante ao que se recebe em La Casa do Amor Cósmico, em Trilha de Las Palmeiras, onde eu estive com o Dr. Mori. Os pacientes se deitam em colchonetes sobre o chão, formando no círculo, com as cabeças voltadas para o centro. Os médiums incorporados com as entidades médicas de la espiritualidade, vão pondo suas mãos sobre os pacientes, repassando as energias cósmicas de cura. Mas não dão consulta. Admira-se Bettina. No. Solamente hablan quando tienen algo para aconselhar ou transmitir alguma informação. E falaram alguma coisa importante para você. João não responde de imediato. Fica indeciso se deveria contar tudo o que a entidade lhe dissera. Bettina, percebendo sua hesitação, fala encabulada. Desculpe-me, João. Estou sendo indiscreta. No, Bettina. Solamente me quedé pensando naquele momento. O médico espiritual confirmou que nós outros sabemos. És muito grave lo que tenho. Pero eu devo ter muita fé e confiar na proteção divina. Oh, João.
Sinto muito. E desejando confortá-lo, coloca com carinho a sua mão sobre a dele. Tenho certeza de que a sua fé vai ajudá-lo. Afinal, você tem ajudado a tantas pessoas. É claro que vai ser ajudado também. Dessa ajuda eu não tenho dúvida. Pero. Trace com uma expressão tranquila e ele afirma, se não conseguir vencer a doença, eis porque quitares legado me ora. Isso já compreendo. Sabe, meu amigo. Gostaria de ter a mesma certeza que você tem acerca da continuidade da vida. Tenho lido muito sobre o espiritualismo, mas ainda não me sinto plenamente convicta desses ensinamentos. Eles haviam terminado de almoçar. Quando se preparavam para deixar o refeitório, Bettina, observando a hora, verifica que ainda tem tempo para uma pergunta que a está preocupando. João. Apesar de termos debatido bastante sobre o homossexualismo ontem, ainda fiquei com uma dúvida. Sobre o que? A espiritualidade aprova o casamento entre os homossexuais, e o entendido que não é considerada uma atitude natural de la nuestra existência. Contraria a ordem regular de las coisas em la vida. Pero, se existe amor cósmico entre las almas e sendo a homossexualidade considerada um distúrbio físico, nada impede que duas pessoas sigam juntas o mesmo caminho. Desde que seja no comportamento digno, sem prostituição. No esvedado a los deficientes físicos ou na vida normal. Mucho pelo contrário. A dificuldade em conseguir superar as deficiências físicas ou emocionais é onde se encontra o resgate kármico. Foi assim que eu compreendido. Bettina olha pensativa para ele, falando em seguida, dá o que pensar. Essa mensagem, João, mexeu muito comigo. Gostaria de ter um xerox dela para poder refletir mais sobre o assunto. Você me consegue um? Certamente, minha amiga. Vou tirar uno para usted, e levantado-se a convida para retornarem ao trabalho. Vamos. Nuestros pacientes nos aguardam. Já sozinho, a caminho da enfermaria, João segue pensando comovido, quanto já consegui abrir a minha mente para uma maior compreensão. Como mudei. Graças ao meu grande amigo Mauri. Como sinto falta do convívio que tínhamos. De nossas conversas. Hoje à noite, antes de ligar para Jurana, vou telefonar para ele. A conversa telefônica com Mauri fora longa. Como sempre este aconselhara a João demonstrando a amizade fraterna que nutria por ele. Achou acertada a decisão em adiar o noivado com Jurana, pois não se poderia prever quanto tempo levaria o tratamento com a quimioterapia e qual seria o resultado do mesmo. Mas vocês devem continuar o namoro, afirmara convicto, pois o amor verdadeiro sobrevive às provações e às distâncias. Não se abate nem fenece perante os obstáculos que surgem no caminho. E, esperançoso, falara com firmeza, vamos partir para a luta, meu amigo. Conte comigo em tudo o que necessitares. Dentro de 10 dias estarei aí contigo e tomarei conhecimento do teu tratamento. Animado com a perspectiva da visita do amigo, João desligara o telefone sentindo uma esperança fortificada pela fé e pela energia da amizade e do afeto. Difícil fora convencer Jurana que o mais prudente era adiar o compromisso que ela tanto desejava. Querida, nós não necessitamos de uma cerimônia formal para comprovarmos, perante os demais, o nosso amor e o desejo de um dia caminharmos juntos. Dissera, procurando controlar sua emotividade, ocultando a ânsia de estar perto dela. E, por maior que seja o nosso desejo de nos encontrarmos novamente, por favor, não venha aqui com seu tio. Irá deixar seus pais mais desgostosos ainda com a nossa situação. Após quase uma hora de conversação, ela se deixara convencer. Afinal faltava pouco mais de 2 meses para o Natal. Combinaram que ele passaria a festa natalina em Assunção e o Ano Novo com ela, permanecendo uns poucos dias em Porto Alegre antes do retorno a São Paulo. E mais uma vez deixou para contar tudo aos pais quando estivesse em casa.
Pessoalmente o choque seria menor. E os meses que se seguiram pareciam transcorrer mais rápidos com tantas situações inusitadas em seu cotidiano. João começara a quimioterapia que lhe ocasionava efeitos colaterais de muita indisposição. Além das náuseas que provocavam desgastantes vômitos e falta de apetite, era tomado por estados febris e extremo cansaço. Continuava clinicando com muito sacrifício, mas não se descuidava de seus pacientes e o seu exemplo de coragem e determinação incentivava-os a lutarem por sua vez. Aumentou a frequência ao centro espiritualista para 2 noites por semana. Sentia-se revigorado após as sessões. E o convívio com outros frequentadores, portadores das mais diversas doenças ou deficiências, colaborou para sedimentar sua compreensão espiritual. Travou conhecimento com alguns companheiros de luta pela conquista de uma vida física mais harmoniosa. Entre eles, um homem de 37 anos que ficara cego aos 20. No vigor da juventude, não cuidara direito da diabetes que descobrira existir por volta dos 17 anos. Pessoa de fibra e muita fé, fizera questão de dar testemunho a João de sua batalha em meio à escuridão. E com naturalidade começou a contar como tudo lhe acontecera. Eu não levava muito a sério o meu tratamento. Era muito jovem e não acreditava que a cegueira poderia acontecer comigo. Havia recém passado no vestibular para a faculdade de Direito e me sentia dono do mundo. Porém, um dia, acordei e pensei que ainda era noite. Estranhei a falta total de luz. Chamei por meu irmão que dormia na cama ao lado e perguntei o que acontecera com a energia elétrica. Ainda meio dormindo, ele me perguntou espantado: de que luz está falando, mané? Tá sonhando? Acorda, bicho, que já deve estar na hora da sua estreia na faculdade. Confuso perguntei pela hora e ele me respondeu rindo: deixa de brincadeira. Você tá com medo de enfrentar o trote. Apavorado, verifiquei que meus olhos nada enxergavam. E aí começou o meu calvário. Revoltado, mesmo recebendo todo o apoio da minha família, fui ao fundo do poço. Ficava a maior parte do tempo fechado em meu quarto, de onde saía somente para ir ao médico e ao hospital na tentativa de recuperar minha visão. Operei os olhos 2 vezes, sendo que uma delas foi nos Estados Unidos e de nada adiantou. Até que uma noite minha mãe conseguiu que eu fosse a um centro espírita, que ela estava frequentando já há algum tempo. A contragosto a acompanhei, apesar de descrente de tudo, porém levando bem no íntimo uma última esperança de encontrar a cura. Fui atendido por um espírito que dizia ter sido um médico alemão falecido no final do século XIX. Ele falou pouco, mas suas palavras, ainda trago na lembrança exatamente como foram pronunciadas. Com forte sotaque francês, elas me sacudiram e me fizeram desejar sair do desespero em que me encontrava. Irmão, tu podes permanecer na escuridão total em que te encontras, na revolta que te consome, na amargura que impede de aproveitares os atributos que possuis em uma vida útil para o teu crescimento espiritual. É o teu direito de escolha. Mas, pensa comigo. Quem sabe se não foi retirada a tua visão física, para que desenvolvas, por necessidade kármica, a visão da tua alma. Para de sentir piedade por ti mesmo e olha profundamente para teu interior e analisa o que é melhor. Ficar remoendo raiva e desespero ou acordar para a vida que tens pela frente. Resolvi então estudar sobre a doutrina espírita, através de livros pacientemente lidos por minha mãe, e encontrei a luz no final do túnel. Estudei Braille e iniciei meus estudos na faculdade de Direito como ouvinte. Minha frequência assídua e o progresso que demonstrava, proporcionaram o direito de conquistar meu diploma. Hoje trabalho como advogado e ensino Braille a meus companheiros de luta. Levo uma vida normal. Bem, quase normal, e com um sorriso discreto explicou, só que não encontrei ainda uma companheira disposta a caminhar comigo. Neste ponto da narrativa ele faz uma pausa,
divagando por uns momentos. Mas, logo a seguir recupera seu sorriso, continuando, todavia. Como me afirmam aqui no centro que está próximo de acontecer um reencontro afetivo, nutro uma paciente espera. Enquanto isso vou a cada dia descobrindo mais belezas na vida. Talvez se enxergasse com meus olhos físicos,